noite. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais essa noite que nós estamos juntos, nesse que é o terceiro domingo do mês de junho, dia 15 de junho de 2025. O tempo está passando rápido, não é isso? Graças a Deus, a palavra do Senhor se cumprindo, o tempo está sendo remido. Mas nós estamos aqui na expectativa do grande advento, que é quando Cristo vem para arrebatar a tua igreja. E hoje, um dia como muitos outros, um dia importante, é o dia do nosso culto das missões. Isso para a gente é interessante, porque o Senhor disse na tua palavra: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. E para iniciar o culto dessa noite, eu gostaria de fazer uma leitura que está no livro de Crônicas, no capítulo 16. Eu gostaria que você se colocasse de pé, para que nós pudéssemos realizar essa leitura, uma leitura extensa, e nós vamos fazê-las. 1 Crônicas, capítulo 16, e o verso 8, a partir do verso 8. A minha versão diz: deem graças ao Senhor, clame pelo seu nome, divulgue entre as nações o que Ele tem feito. Cantem para Ele, louvem-no, contem com todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busque sempre a sua face. Lembre-se da maravilha que Ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Os descendentes de Israel e seus servos, o filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque, que confirmou para Jacó, como um decreto para Israel, como aliança eterna, dizendo: vos darei a terra de Canaã e a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, vagueando de nação em nação, de um reino para o outro, Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles repreendeu reis, ordenando: não maltrate os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclame a sua salvação dia após dia. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. Pois o Senhor é grande, muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser temido, mais temido que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolo, mas o Senhor fez os céus. Esplendor e majestade estão diante dele, força, alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória, força, deem ao Senhor glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações, firmou o mundo e esse não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra se exulte e diga entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que existe, exulte os campos e tudo que nele há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Clame: Senhor, salva-nos. Ó Deus, nosso Salvador, reúne-se e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu nome. Façamos do teu louvor a nossa glória.
Bendito seja o Senhor. Deem graça ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito e o que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito coisas grandes, tremendas, desde lá de trás. E aqui nos nossos dias, nos dias atuais, na minha vida, Ele tem feito coisa grande e tremenda. E ainda que eu não vá para a África, para o exterior, aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu passar, eu vou dizer: o Senhor tem feito coisas grandes e tremendas na minha vida, na minha família, na minha igreja. Onde quer que eu tenha ido, o Senhor é comigo. Ele tem feito coisas grandes e tremendas. E se é assim com você, exalte ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor nessa noite. Oh Deus, Senhor, nós estamos diante da Tua presença mais uma vez, Senhor. Os nossos corações estão alegres por poder estar aqui e participar desse culto essa noite de adoração ao Teu nome. Pai, nós queremos bendizer a Ti, porque nós entendemos e a Tua palavra nos orienta, nos ensina, e nós devemos exaltar a Ti, Senhor, por todos os Teus feitos, Senhor. Deus, por coisas que o Senhor realizou lá atrás, quando nós ainda nem existíamos, ó Senhor. Ah, Deus, e coisas que o Senhor realiza nos dias atuais. Deus, pela Tua presença, que será notória essa noite nesse lugar, Pai, onde oportunidades haverá de vidas serem transformadas, oportunidade que haverá de vidas serem renovadas, vidas serem tocadas, serem cheias da Tua unção, do Teu Espírito, do Teu poder. Ah, Deus, assim como o Senhor tem feito, ó Pai, nessa noite, derrama do Teu Shekinah sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Ó Deus, aceita a oferenda dos nossos lábios, Senhor. Deus, aceita, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração, porque estamos diante da Tua presença, do Deus grande, todo poderoso, Senhor, e temos a ciência de tal, e queremos exaltar a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade, ó Pai. Ah, Deus, derrama sobre nós hoje a Tua graça, o Teu poder, Pai, e desperta-nos para que nós possamos estar sensíveis ao falar do Teu Santo Espírito em nossos corações. Ó Pai, venha ser conosco, ó Pai, derrama da Tua graça, derrama da Tua virtude, da Tua glória, do Teu poder. Senhor, receba a nossa adoração. Ó Deus, enquanto nós adoramos a Ti, enquanto bendizemos o Teu nome, cura as nossas enfermidades, sara as nossas feridas, Senhor, trata o nosso coração, Pai. Ó Senhor, trata-nos, Senhor, assim como o Senhor tem feito, e clamamos a Ti mais uma vez nessa noite. Cura, Senhor, a nossa alma, cura, Senhor, Deus, e perdoa as transgressões, Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e encha-nos, Senhor, com a Tua presença. Venha ser conosco nessa noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você pode exaltar o Seu nome com palmas fortes para Ele, porque Ele é tremendo, aleluia. Exaltar a Ele. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, eu louvo nos montes, eu louvo de dia, eu louvo na noite, eu louvo se vejo, estou certo.
Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, com todo o nosso fôlego, Pai. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Pai. Recebe, Senhor, neste primeiro dia da semana, Senhor, o nosso louvor, com todo o nosso fôlego, com toda a nossa vida, Pai. Novamente essa canção. Aquele que venceu a morte, ressuscitou e está nesta noite para receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, Ele mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar?
resgatou. Toda honra, toda glória A Ele que nunca me abandonará. toda honra, toda glória A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória, és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? As vozes declarem: Tu és Deus. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. Todos, sobre todo, Senhor. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado é, Tu és santo. Santo pra sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, leva o seu nome. Nós cantaremos para sempre. Amém. Os anjos, Tu és santo, toda a criação. Tu és Senhor. Santo, exaltado é. Santo, santo pra sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos
anjos e poderes, teu nome é sobre todos. Declare: teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado é santo, santo, Senhor, santo pra sempre. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado é santo, santo pra sempre. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem
tudo, Senhor, Tua presença enche a nossa vida por completo. Senhor, que não reste nada, tudo vai na Tua mão, o querer e efetuar, tudo vem de Ti, meu Deus. Tua presença é tudo, Tua presença é real, Senhor. Tua bondade enche o céu e a terra, vem transbordando. Aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Sobre nós tens poder. Ah, Tua cura, Jesus. Pai, nós precisamos cada dia mais de Ti. Que a glória do Pai resplandeça sobre cada um de nós, sobre cada lar aqui representado. Espírito Santo, vem o Teu poder mudar, curar, cura a alma, cura nossa alma, Espírito Santo. Agora o Teu filho, a Tua filha. Ah, Jesus, que este poder transformador venha transformar o coração de cada um de nós, na vida que há em Cristo Jesus. Só o Senhor pode, meu Pai, fazer nova todas as coisas. Que nesta noite seja uma noite de milagre aqui neste lugar. Que o Teu Espírito esteja operando, derramando poder e autoridade, pelo nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Vem, Espírito, vem curar, Senhor, todo mal. Não importa, Senhor, maior é o Teu nome. Aleluia, poderoso Senhor nosso Deus.
toda glória. Tu és digno, meu Pai, de toda adoração. Não há outro semelhante ao nosso Deus. O Senhor alcança as nossas vidas por dentro e por fora, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um agora. O Senhor sabe o que precisamos, Pai. Visite os teus filhos com poder e grande glória, majestade ao nosso Deus. Pai, neste momento, o que está doente receba cura, o que está aflito receba paz, o que está precisando de um milagre, Senhor, a vida do Senhor nosso Deus, toca, Espírito Santo, na vida dos teus filhos aqui presentes, e aqueles que estão doentes, que não puderam estar, recebam saúde, recebam bom ânimo, receba força, receba a graça do Pai Celestial. Que no nome de Jesus, esta paz que excede todo entendimento, penetra no mais profundo da alma. Receba a cura, receba o teu milagre, receba este poder transformador que vem do Espírito de Deus para as nossas vidas serem fortes, curadas, libertas e abençoadas pelo Senhor nosso Deus. Não há outro Senhor, não há outro Deus como nosso Deus, Criador dos céus e da terra, digno de louvor, digno de honra. Nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. Que a nossa fé alcance este lugar nesta hora, que a nossa fé alcance este ambiente de glória, onde Ele se faz presente, onde Ele é real, aonde Ele é poderoso para fazer. Que a nossa fé nos leva neste ambiente, Pai. É este lugar aonde a doença sai, aonde a tristeza cai por terra, aonde a paz reina. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos aplaudir Jesus, vamos aplaudir o Rei, vamos aplaudir o nosso Deus. Ele é maravilhoso, Ele é forte e poderoso. Toda honra, toda glória ao nosso Deus maravilhoso. Glórias a Deus. Se você trouxe uma oferta para entregar, pegue na sua mão e pode entregar. Fique à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Falar de novo. Saúde, amada igreja, na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que o Senhor concedeu a cada um de nós uma oportunidade única. Você pode ter certeza que é única, talvez a gente não tenha mais. Quem sabe se nós vamos ter uma próxima é Ele. Porque eu não sei, sinceramente eu não posso te responder se eu terei. Mas nós que estamos aqui tivemos a oportunidade de adorar a Deus, de ofertar o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que vivemos até aqui, pela graça dEle, pelo favor imerecido. Nós somos gratos ao nosso Deus.
e como família, e como corpo de Cristo, a gente adora o Senhor em um louvor de gratidão. Amém? Então hoje, culto de missões, a gente medita na palavra como sempre a gente faz, porque o Espírito Santo sempre nos conduzirá para um entendimento de uma lembrança boa, que a palavra dele sempre vai nos edificar, sempre vai gerar vida e sempre vai nos dar um conselho para que a gente continue servindo ao Senhor com alegria. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 22 ao 34. Nós poderíamos até ler mais, mas até o 34 está bom. Capítulo 16 de Atos. Versículo 22 diz: E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Levando para casa, lhe pôs à mesa e alegrou-se com toda a sua casa. Havia crido em Deus. Toda a sua casa havia crido em Deus. Senhor, obrigado, a tua palavra é viva e eficaz, e ela produz em nós uma consciência de filhos comprometidos com a palavra do nosso Pai. Que a gente possa, nesta reflexão, tomar uma iniciativa de servir melhor, de nos aprofundar no amor de Deus e viver para sempre o que Ele tem para nós, todos os dias. Obrigado, meu Deus, por cada vida, por cada lar, por cada um que clama por conhecimento, que clama por sabedoria, que o Senhor alcança cada um em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amados, a porta da missão se abriu ainda no Calvário, quando Jesus disse: está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ali, no consumado de Cristo, no consumado de Jesus, as portas da salvação de Deus para o mundo estava consumado, estava tudo pronto. Aquilo que começou antes da fundação do mundo, na reunião do Conselho de Deus,
quando a decisão foi tomada que o Filho seria enviado ao mundo para ser o Salvador da humanidade, agora então estaria sendo consumado este momento. Tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi dito a respeito dele, todas as profecias do profeta Isaías sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, sobre a sua morte na cruz e sobre a sua ressurreição, agora estava tudo sendo entregue diante do Pai. Aquela missão que ele veio fazer, aquilo que ele veio cumprir, como um filho missionário que deixou a sua glória. No Salmo 24 fala sobre isso. Salmo 24, melhor dizendo, fala mais da sua volta, do seu retorno para a glória do Pai, quando ele termina a missão. E realmente, a partir desse momento, não tem mais nada a ser feito. Ele venceu, ele conquistou a salvação para todos nós, perdidos pecadores. Aquilo que nenhum de nós jamais teríamos condições de conquistar, por mais bonzinho que fosse, por mais perfeito que fosse, não teria condições. No Salmo 49 fala sobre isso. Fala que o resgate de uma alma custa mais que o mundo inteiro. Nem que fosse todo o ouro, toda a prata, todo o tesouro do mundo, não conseguiria, não era o suficiente para pagar o resgate de apenas uma alma. Por isso, então, que ele pagou o preço mais alto, através da sua morte na cruz. Quando Pedro vai falar sobre o assunto, ele diz: nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, e não foi prata e ouro, não, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Seu precioso sangue pagou o preço, amados. Eu gostaria de ouvir essa palavra todo dia. Eu queria ouvir esta mensagem todo dia, na minha mente, no meu coração. Eu queria ficar ouvindo isso, para que eu não esquecesse um só segundo o quanto foi caro o preço da minha salvação, o quão foi caro o preço da minha alma, do resgate. Eu queria ouvir todo dia, toda hora: Senhor, para mim agradecer mais, sabe? Para mim ter um coração mais quebrantado e ser mais grato ao meu Deus por aquilo que Ele fez por mim na cruz. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu a sua vida por mim. Terminou a obra. Terminou a obra. Mas a partir desse momento, ele, após o terceiro dia, quando ele levanta do túmulo, ele vai atrás dos seus discípulos para explicar para eles que a obra foi terminada, para que eles entendessem que a obra foi perfeita e que agora o mundo precisava conhecer a salvação de Deus, que o mundo precisava ouvir: Cristo ressuscitou e se assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Por 40 dias ele lutou bastante com os seus discípulos, para que eles tivessem a visão correta de que ele não era um malfeitor, embora tivesse morrido na cruz. Ele foi o único santo que levou o pecado de todos nós, e que agora eles poderiam anunciar, porque ele estava vivo, ressuscitado, estava com eles. E aquela promessa que ele tinha feito em João 16, que ele estaria conosco todos os dias, que ele continuaria conosco.
A mensagem desta noite eu quero dizer sobre algo muito interessante que nós precisamos ter em mente. Amados, não dá para fazer esta obra sem Ele. Não dá para ser missionário sem Ele. Não dá para fazer missões sem Ele. Eu preciso entender, se eu estou fazendo algo que Ele não está, então eu estou produzindo para mim. Eu preciso saber se Ele está aprovando o que eu faço, ou caso contrário, estou agradando a mim mesmo. O Espírito Santo foi a promessa dele. Ele ficará convosco. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai estar com vocês sempre. E eu percebo, queridos, que Jesus, ao falar estas palavras, na sua despedida no capítulo 1 de Atos, ele disse: fique em Jerusalém até que Ele venha. Fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Não dê um passo sem Ele, não faça nada sem Ele. Se Ele for, você vai. Se Ele ficar, você fica. E isto está muito claro no livro de Atos, que eles tiveram esse entendimento. Só faziam se Ele estivesse. Só falavam se Ele ordenasse. Mudavam de direção se fossem ordenados. E Ele então, no capítulo 2, é derramado sobre todas aquelas almas que estão no cenáculo. Quantas pessoas? 120. Começou mais de 500 no começo da semana, mas uma semana depois, só tinha 120. Quando o Espírito derramou sobre aquela casa, sobre aquele cenáculo. Irmãos, que ansiedade! Como que nós, depois que a gente aprende a fazer alguma coisa no reino de Deus, a gente quer fazer. Não importa se Ele está junto ou não está. A gente quer fazer algo. A gente quer ser visto fazendo algo. Irmãos, mas isso não interessa para Deus. Eu preciso fazer o que Ele está fazendo. Eu preciso estar no lugar que Ele está. Essa mensagem precisa estar nítida nos meus pensamentos, para que eu não perca tempo e não fique cansado. Todas as vezes que eu faço a obra de Deus sem Deus, eu me canso. É canseiro e enfado. Mas quando Ele está fazendo, eu apenas acompanho. Porque o grande realizador é Ele. Já me cansei muito na vida. Já me cansei muito de fazer a obra de Deus. E quantas vezes eu falei para Ele: eu não estou aguentando mais. Eu não suporto mais. Mas a palavra de Deus veio. Aos cansados e oprimidos e sobrecarregados, vinde a mim. Vem a mim. Deixa eu fazer. E foi isso que eles entenderam, queridos. A igreja primitiva foi perseguida ao extremo. Mas jamais você vai encontrar um deles dizendo: Senhor, não aguento mais, estou cansado. Você encontra? Você encontra algum deles reclamando? Perseguição. Em todos os lados. Mas você não encontra reclamação de nenhum deles. Eram açoitados, perseguidos de uma forma, meu Deus, sem palavras. Mas a Bíblia diz que eles se alegravam por aquilo que eles passavam por amor ao Cristo, porque sabiam que o Cristo estava presente. No capítulo 9 de Atos, quando o Senhor cerca o Saulo de Tarso, que está perseguindo a igreja. Quando, perto do meio-dia, uma forte luz
o deixa desequilibrado, ele cai por terra. E aquela voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Note bem que ele estava presente. Em cada perseguição ele estava presente. Em cada momento difícil dos seus filhos, dos seus discípulos, dos apóstolos, da igreja, ele estava presente. Senhor, quem? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Quem você está perseguindo? Então deixa claro para nós que aquilo que fazem, que aquilo que o inimigo tenta fazer, se nós estamos deixando o Senhor na frente, é para Ele. É Ele que recebe a afronta. Então as afrontas têm que ser entregues para Ele todo dia. Sabe, as angústias, as tristezas, o sofrimento, entregar para Ele e confiar nele, que Ele é o Senhor de tudo. E nós vemos então o Espírito Santo em detalhes, fazendo com que a igreja avance, guiando a igreja. Paulo, que agora acaba de passar pela conversão, de encontrar a Cristo, será o grande missionário, o nosso missionário, enviado pelas nações, pelo Espírito Santo, que a escolha foi dele. Separe Saulo, separe Paulo, separe Silas, para a missão que eu tenho. O Espírito Santo falava, o Espírito Santo fala sobre a missão que ele tem. Nós precisamos perguntar mais: o que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça? Estou fazendo a tua vontade ou a minha? Eu quero ouvir a tua voz. Me aconselha, Senhor. Irmãos, o que não podemos é ficar de braços cruzados sem perguntar nada para Deus e não fazer nada. Porque se Ele tem a obra, tem a missão na tua vida, é você que precisa perguntar. Sou eu que preciso perguntar. Porque Ele tem uma missão com todos nós? Tem. Mas Ele tem uma missão individual com você. Não cale-se, mas continue clamando. Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim ainda nesse tempo. Não acabou o projeto, não acabou a obra. Eu sei que o Senhor tem algo. E eu quero ouvir a tua voz. No capítulo 10, nós vemos que o Espírito Santo guia Pedro, o apóstolo Pedro, que tinha um coração totalmente oposto àquilo que o Espírito Santo queria fazer, que era pregar para os gentios. Mas note como o Espírito Santo conduz. Perto das 9 horas ou das 3 horas da tarde, não me lembro bem agora, Pedro está orando no terraço, na rua direita, na casa de Simão, e o Espírito Santo dá uma visão para ele. Animais impuros, enrolado em um lençol, desce até onde o Pedro está. E a voz diz: mata e come. Ele diz: de jeito nenhum, Senhor. Eu não como nada impuro. Sou judeu. Guardo a lei. E por 3 vezes a visão foi a mesma. Aquela visão desceu. E a mesma coisa aconteceu. E essa visão foi dada porque de manhã, ou um dia antes, o Cornélio estava orando em sua casa. O Cornélio era um centurião romano. Ele estava orando de manhã. E ele viu quando o anjo apareceu em uma visão e disse: Cornélio, as tuas orações chegou até Deus. As tuas esmolas também. Mas só, meu filho, falta alguma coisa para você. Deus está vendo o que você está fazendo. Mas só que falta uma coisa.
E esta coisa que falta, Pedro vai contar para você. Pedro virá te contar o que é que falta. Ele viu aquele anjo, e imediatamente ele envia os seus soldados, porque o anjo passa até o endereço onde Pedro está. E o anjo então, e a comitiva do centurião Cornélio vai lá onde Pedro está, e naquele momento Pedro está tendo a visão, e ele ouve chamar pelo nome lá fora, e o Espírito Santo diz: olha, irmãos, como o Espírito Santo é maravilhoso, diz para ele: pode descer, filho, desce e obedece, foi eu que enviei eles, foi eu que mandei eles vir aí, então você vai com eles. Então, a partir daquele momento, Pedro desce do terraço, recebe os mensageiros do centurião Cornélio e vai em direção à sua casa. E quando ele chega lá, irmãos, a casa do Cornélio está cercada, uma multidão. Porque quando os seus homens saíram para chamar o apóstolo Pedro, ele, com certeza no coração dele ele pensou: deve ser alguém muito importante, o Pedro. Que nem o anjo quis falar. E é importante mesmo, Pedro era importante. Você é importante. Somos importantes no reino de Deus, queridos. A Bíblia diz que pregar o evangelho, os anjos bem atentaram fazer isso. Mas o Senhor disse: não, você prega. Nós pregamos. É nossa obrigação. Recebemos esta incumbência do Senhor para pregar o evangelho a toda criatura. E agora ele chega, irmãos, tem aquela multidão. Talvez Pedro no caminho foi pensando: o que eu vou falar quando chegar lá? Qual será a mensagem que eu vou pregar? Quando ele olha aquela multidão cercando a casa por dentro e por fora, ele só começa a abrir a boca. Ele só diz as primeiras palavras, o restante o Espírito Santo faz. O Espírito Santo começa a batizar o povo, começa a batizar aquela multidão que está presente, e aquele povo cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele fala de Jesus, fala que ele morreu e ressuscitou, e que está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, e que ele vivo está. E aquela multidão, com alegria no coração, o Cornélio, todo mundo ali presente diz: queremos ser batizados, queremos receber o batismo. Irmãos, sabe, faltando isso em nossos dias, queridos. Está faltando deixar o Espírito Santo agir na vida das pessoas, primeiro na nossa vida. Deixar com que Ele seja Senhor, com que Ele dê a direção, a visão, e convença os pecadores. Não é Pedro, não é João, não sou eu, não é você, é Ele, é Ele, é Ele o dono, Ele é o Senhor. Temos que aprender a nos entregar e a confiar que Ele está presente. Amém, queridos? Você crê nisso? Você crê no milagre? Crê na presença dEle? Porque Ele é Senhor. Então é isso, o Espírito Santo dirigindo tudo. Então no capítulo 22, para a gente não ser mais prolongado, no capítulo 16 de Atos, nós encontramos o alicerce da prisão se abrindo. O alicerce da prisão num terremoto. Por quê? Porque tinha 2 homens de Deus ali, queridos. Tinha 2 missionários ali. 2 homens de Deus, que foram conduzidos pelo Espírito Santo até aquele lugar. Paulo disse: essa noite eu tive um sonho, eu tive uma visão,
que me apresentou um varão da Macedônia e disse: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Ele contou a visão. Antes, porém, ele queria ir para outro lugar e o Espírito Santo disse: não vai. Não vai onde você quer. Ah, lá precisa evangelizar também. Não, não é onde você quer, é onde eu quero. Amém, queridos? Não adianta ser igual ao Jonas. Não, eu vou para Tarsis. A mesma coisa, evangelizar. Pegou o evangelho e prega em qualquer lugar. É assim que a gente diz, não é? Mas cada um tem o chamado. Cada um no seu lugar. Não, Jonas, você não entendeu a mensagem. Jonas, Tarsis não. É Nínive. Então, já desde o Antigo Testamento está comprovado que não é aonde o missionário quer. É aonde ele é enviado. Aonde o Senhor vai com ele. Aonde o Senhor vai seguir, vai estar junto. É ali que precisa ser pregado o Evangelho. Você crê? Amém? Então, entrar na Macedônia, na cidade de Filipos, onde ele encontra alguns irmãos, na beira do rio, na oração, mas também, naquela cidade, tem aquela jovem que, por espíritos malignos, ela dá muito aos seus donos, porque ela adivinha a vida das pessoas. E quando Paulo e Silas passam para a oração, todos os dias ela diz a mesma coisa: esses homens que vos falam de Deus, que pregam o Evangelho, são verdadeiros homens de Deus. Mensagem boa, Satanás é esperto. Aí que entra, irmãos, o discernimento de espírito. Muitas vezes somos bajulados e a gente gosta. Mas muitas vezes é Satanás não querendo ser encontrado, escondido ele está. Mas acho que no terceiro dia, quando ela vem com a mesma conversa, Paulo repreende o demônio. E ele sai dela. E a partir daquele momento, aquela jovem é curada. Aquela jovem é restaurada. Mas só que na cidade, acontece no versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles. Se uniram para perseguir. Mas Paulo e Silas era a maioria. Mais era o que estava com eles do que a multidão enfurecida. Entender que missões é isso. O mais forte está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É assim que a gente precisa crer, queridos. Então, foram para a prisão, mas na prisão, ele estava lá também. O Espírito Santo estava lá, porque só sentindo a presença dele, alguém consegue cantar no lugar desse. Só sentindo a glória dele, alguém consegue, perto da meia-noite, levantar a voz e dizer: Ele é Senhor, Ele é o dono de tudo, Ele é o Rei da glória, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é santo. E os outros presos escutavam o louvor, a adoração que saía de um coração, sabe, um coração apaixonado por Deus. Um coração que sabia quem era Cristo. Um coração cheio de entendimento. Cheio de louvor e gratidão por tudo que tinha recebido das suas mãos. E ali, enquanto eles cantavam e adoravam ao Senhor, o Senhor apenas trabalhou. O Senhor apenas se manifestou. A sua glória, o seu poder, fazendo tremer os alicerces. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. Eu não tenho força, você não tem, mas Ele tem todo o poder. Amém, queridos? O que precisa é ter um coração que acerta isso, que alinha isso com Deus. Alinhar o nosso coração missionário com o nosso Deus. Porque nós somos isso, queridos. Nós somos missionários de Deus para fazer a obra dEle.
Não é 4 paredes, mas é fora das 4 paredes, anunciando que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele morreu por nós na cruz. Falar dEle. O alicerce se moveram. Mas lá tinha uma alma, ou todas elas, não acredito, eu creio que não foi só o carcereiro, porque os presos estavam escutando. Aqueles presos escutavam a oração. Aqueles presos louvavam em silêncio. Todo mundo quietinho. Porque a paz invadiu aquela prisão. Porque a paz de Deus alcançou cada coração naquele lugar. Mas o carcereiro era o principal. Quem sabe? Porque ele quis colocar fim na sua própria vida. Mas Paulo gritou: não! Não faça isso, porque ninguém fugiu. Ninguém, o melhor lugar que tem é essa prisão. Agora ficou um ambiente tão gostoso aqui que ninguém quer ir embora. Fugir para quê? Se o melhor lugar está sendo essa prisão agora, quando a palavra de Deus está sendo anunciada, quando a palavra de Deus está sendo pregada, este é o melhor lugar. Porque o céu, queridos, é o lugar que Deus está. Seja o lugar que for. É a presença de Deus que faz a diferença. É o lugar que Deus está. E Deus estava na prisão, amém? Deus estava na prisão. Então, se Ele estava na prisão, o melhor lugar era aquele. Naquele momento, a pergunta foi: o que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Uma das maiores mensagens. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Acredite nisso. Porque Ele morreu por você. Porque Ele deu a vida por você. Então esta é a mensagem do Evangelho. Amém, queridos? Crê no Senhor Jesus. Anuncie. Fale disso. Fale para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus amigos de trabalho. Fale disso. Cristo é o Salvador. Crê nele de todo o teu coração. Irmãos, é impossível ter essa fé verdadeira e ficar calado. Naquela mesma hora da noite, ele foi levado para a casa do carcereiro e a sua família toda ficou sabendo da história e aceitaram Jesus como Senhor. A família toda foi batizada na mesma noite e receberam a salvação. Esta é a mensagem do Evangelho. Se Ele está presente, vai haver manifestação. Você crê? Haverá manifestação dele, porque Ele vai se manifestar. Ele será visto, irmãos. É impossível Ele estar presente e não dizer nada. E não falar nada. Ele está presente, Ele fala sim. Ele revela sim. Ele dá a visão, Ele orienta. Irmãos, como missionários do Pai, nesses últimos momentos da igreja na terra, precisamos ouvir mais. Precisamos ouvir mais. Sabe? E parar de fazer do nosso jeito. Vamos ouvir mais. Que o Senhor abra os nossos ouvidos nesta noite. Para a gente ter os ouvidos que os apóstolos tiveram, que a igreja primitiva teve, de ouvir o Senhor. Não importa se vai haver coisas que a gente não concorda, mas haverá milagres. Haverá milagres. A presença de Deus fará milagres. Você crê? Se coloca de pé então, em nome de Jesus. Eu quero ler com você de pé. Mateus 5, 13 ao 16. Só para a gente encerrar. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai, ou vosso Pai, que está nos céus. Levante a tua mão. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que recebemos. Obrigado pela tua palavra. Que o teu nome, que é sobre todo nome, toque em cada coração, em cada vida, e recebam esta autoridade que o Senhor Jesus Cristo derrama sobre nós, uma bênção tal de entendimento e de sabedoria, para a gente cumprir a nossa missão aqui na terra. Senhor, como missionários enviados, ide a todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Por isso, anunciemos, e que nós possamos ser esta luz do mundo, ser o sal da terra, e que a nossa luz possa resplandecer diante dos homens, no bom testemunho da verdade, mostrando esta glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos passar a palavra a Dalit. A paz, irmão. Podem se assentar. A paz. Irmãos, vou começar mostrando para vocês o trabalho do semestre do nosso grupo de crochê. Aí nossas irmãs lindas, queridas. Inclusive aquela moça de laranja ali, ó, atrás da Regina, eu conheci, ela que me recebeu na Índia, quando eu fui fazer missões lá. E eu fiquei na casa dela durante um mês. E por uma grande coincidência, ela apareceu no crochê aqui. Ela tem amizade com a Rose e com mais alguém com a Crista, né? E aí eu falei, nossa, que coincidência, porque ela é de Rio Preto, mas ficou 20 anos morando na Índia. Aí ela voltou para fazer um tratamento de câncer, e ela tá por aqui, e tá colaborando com as irmãs no grupo do crochê. Eu achei isso incrível. Que mundo pequeno, né? Fui conhecer ela lá na Ásia, e de repente ela estava aqui no Brasil para Cristo de Rio Preto. Irmãos, foi realizado pelo grupo abençoadíssimo das irmãs 87 toquinhas de inverno que foram doadas para o Hospital Bezerra de Menezes. Aí tá as fotos que as enfermeiras mandaram para a gente, dos internos usando. Foi muito útil, porque veio fazendo um friozinho, né? Então, uma gracinha, a gente fica com o coração muito grato, cheio de alegria por esse ministério dessas irmãs, que é tão abençoado, que é tão lindo. E fora que o momento que elas têm aqui juntas é de muita comunhão diante do Pai, realmente é uma mesa na presença de Deus, onde uma fortalece a outra, uma acrescenta na vida da outra. Então, se você tem interesse em participar do grupo das irmãs, é de terça-feira à tarde. Já está em andamento ou vai voltar ainda? 24 de junho agora? Então, 24 de junho inicia o novo projeto, que é para a feirinha, né, de fim de ano que a gente faz para missões todo ano, que tem aquelas peças lindas que a gente compra no fim do ano. Então, também aceitamos doações de lã, de linha. Pode falar com a irmã Miriam, levanta a mão. Com a irmã Miriam sobre que aceitamos doações para começar os novos projetos. Bom, já falei demais, vou passar para vocês o vídeo da Igreja da Criança. E também, antes de começar o vídeo,
vou aproveitar e falar, a gente deu um recadinho lá no grupo da igreja que estamos também aceitando doações de roupinhas infantis, seja nova, seja usada, para crianças de 3 a 5 anos. As nossas crianças lá na Igreja da Criança do bairro João Paulo estão precisando de roupinhas. Agora chega o frio e a maioria só tem regatinha, shortinho e não tem roupinha para usar agora no frio. Então, se você tem aí em casa ou conhece alguém que tem um montinho de roupas que não tem mais utilidade para sua criança, por favor, esteja direcionando aqui para a nossa igreja, fala com a gente, se precisar a gente busca, só nos informe que a gente está aceitando para esses tamanhos de roupa, 3 a 5 anos de idade, tá bom? Todo mundo entendeu? Fico muito grata. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo da Igreja da Criança desse mês e, em seguida, hoje vão ser 2 vídeos das nossas missões, porque lembra que se iniciou um projeto muito forte da Missão Desafio, especificamente aqui no Brasil? Então, agora a gente tem o informativo nacional e o internacional separadamente. Então, a gente vai assistir, é muito rápido, um vídeo de 2 minutos, outro de 3, é rapidinho, mais o informativo nacional e internacional da nossa igreja, tá bom? A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, nós chegamos no 3º domingo do mês de junho. Esse dia é reservado em nossa denominação para nós levantarmos a oferta missionária nacional e também para nós clamarmos pelas nações. Nós louvamos a Deus por essa oferta que tem subsidiado muitos projetos dentro do Brasil e também em outras 32 nações. Hoje nós vamos orar por 2 nações, Índia e Butão. Eu peço que todos os irmãos possam levantar um grande clamor por essas nações e também pelo nosso querido Brasil. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, chegamos no mês de junho e nesse mês estaremos orando por 2 nações. Estaremos orando pela nação da Índia e do Butão. Queridos irmãos, o nosso primeiro destino nesse anuário de oração é um país chamado Índia, o país mais populoso do mundo. A Índia nos apresenta alguns desafios. O primeiro desafio, sem dúvida, é o desafio religioso. Existem mais de 30 milhões de entidades cultuadas nesse país. Também nos deparamos com um grande problema social nesse país, onde as castas impõem duras realidades na área da saúde, na área da educação e na vida da sociedade como um todo. A
A Índia hoje passa por uma série de dificuldades, tanto financeiras como sanitárias, e nós precisamos fazer algo por esse país. Mas nós louvamos a Deus pelo trabalho da Missão Desafio neste país, através do projeto Índia para Cristo, que visa alcançar todas as demandas e necessidades missionárias deste país. Através do Índia para Cristo, hoje nós já possuímos mais de 50 igrejas na Índia. Além disso, possuímos também projetos que visam alcançar crianças Dalits que precisam de ajuda, que clamam por socorro, e a Missão Desafio, através do nosso projeto, tem alcançado 300 crianças com educação, com ensino, com roupas, com materiais escolares. Também temos um projeto que visa alcançar as viúvas desse país. Infelizmente, muitas das viúvas que nós alcançamos hoje através da Missão Desafio são mulheres que perderam seus maridos por conta da perseguição ao Evangelho, mas hoje elas recebem todo o cuidado, todo o amparo, tanto na parte de vestimentas, alimentações e também o apoio que elas tanto precisam. E já são cerca de 70 viúvas apoiadas pela Índia para Cristo. E por último, meus irmãos, o nosso querido pastor Peter Jorge, responsável pelos trabalhos nessa região, tem desempenhado um lindo trabalho de formação e capacitação de novos obreiros para atenderem às demandas necessárias da obra missionária nesse país. Louvamos a Deus porque em meio à perseguição estamos presenciando um lindo crescimento na obra Índia para Cristo. Saindo agora do país mais populoso do mundo, vamos em direção a um minúsculo país chamado Butão, que também tem sido alcançado pelos trabalhos da Missão Desafio. Meus irmãos, o Butão é um pequeno país que conta com aproximadamente 800 mil habitantes. Está pertinho ali da Índia. E para a honra e glória do Senhor, nós temos alcançado essa nação com a palavra de Deus. Quando olhamos para o cenário do Butão, vemos uma triste realidade. São cerca de 800 mil habitantes, mas apenas 1% de cristãos em todo o país, incluindo todas as variantes do cristianismo que você possa imaginar. Mas nós louvamos a Deus, porque com a supervisão do nosso querido pastor Peter Jorge, nós temos hoje nessa nação um querido pastor chamado Bahadur Hanar. Ele tem desempenhado um lindo trabalho de evangelização, tanto com famílias, com crianças, com jovens. Ele prega nas universidades e através dessa iniciativa missionária nós temos alcançado essa nação com a pregação do Evangelho. Infelizmente, a legislação desse país não nos permite a construção de templos nesse país, mas as nossas igrejas estão localizadas nas casas dos nossos irmãos. Muitas casas estão cedendo seus espaços para nós estarmos ali pregando o Evangelho e transformando vidas com a palavra de Deus. E esse, meus irmãos, foi o anuário do mês de junho. Nós louvamos a Deus pelo avanço da obra missionária, tanto na Índia quanto no Butão. Chegamos no final desse vídeo com gratidão e alegria por tudo que o Senhor tem feito, não apenas no Brasil, mas pelo mundo, através da pregação do Evangelho. É nesse momento que nós, como Missão Desafio, queremos convidar você a se unir a nós em oração e intercessão. Vamos juntos como um só povo, clamar pela Índia e pelo Butão, porque sabemos que os dois são para Cristo. Deus abençoe. Meus prezados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós, da Missão Desafio, chegamos até vocês em mais um mês de clamor, de oração, e hoje, especificamente, nós queremos falar do nosso Brasil. Nosso Brasil com tantas necessidades, nosso Brasil tão grande, tão diverso, e hoje, como um braço da Missão Desafio, o nosso Conselho Nacional, na pessoa do nosso querido presidente pastor Luiz Bergamin, autorizou a criação da Missão Brasil. Este braço da Missão Desafio que vai e que já está, aliás, atendendo os grandes desafios missionários nacionais, como os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os quilombolas e os povos indígenas. Louvado seja Deus por uma iniciativa tão preciosa diante destes desafios que são tão grandes que vocês verão logo a seguir em nome de Jesus. Meus queridos e meus amados irmãos, é com muita alegria que chegamos até vocês hoje para lhes falar dos povos ribeirinhos, especificamente da região norte do Brasil. Nós temos aproximadamente 30 mil comunidades ribeirinhas e dentre essas cerca de 10 a 20 mil sem nenhuma presença missionária, sem nenhum missionário anunciando o Evangelho.
A Missão Desafio, através do seu braço nacional, a Missão Brasil, está atuando em comunidades na região do Rio Solimões e mais recentemente na região do Rio Negro, através de um casal que foi treinado no CFM Alfa, o nosso centro de formação missionária aqui em Araçariguama, São Paulo, e este casal, abençoado pelos recursos da OMN, foi preparado e já foi enviado para plantar igrejas na região amazônica, mais especificamente na região do Rio Negro. Nós precisamos de muitos obreiros dentre o povo ribeirinho. Quem sabe você que está nos assistindo seja resposta de oração do pastor Nelson Cascais, de toda a equipe que atua lá no Amazonas. Ajude-nos a orar, ajude-nos clamando por obreiros para que o Evangelho chegue a estas comunidades e o nome de Jesus seja glorificado. Deus os abençoe. Amém. Outro ponto que ele falou realmente sobre as comunidades ribeirinhas, que eu também já estive trabalhando pessoalmente, a gente parece outro mundo, né? Porque nem mesmo o catolicismo é conhecido em certas comunidades. Então, não é como se fosse, conhece sobre Jesus de alguma forma, mas não quer saber. Não, existem lugares aqui no Brasil que não existe conhecimento realmente sobre o nome de Jesus, sobre o nosso Deus, de forma alguma, nem mesmo através das variantes do cristianismo, como ele falou. Então, é necessária uma atenção muito importante, muito grande sobre esses locais que estão aqui no nosso país, né? Lugares que eu trabalhei, realmente a gente embarca no lá, atravessa Rio Negro, Solimões, e começa aí e vai, não tem fim. Então a gente vai de barco, vai alcançando comunidades e não tem fim, vai. E imagina, para o Evangelho alcançar tantos lugares, tantas pessoas, só mesmo Jesus, só através dos métodos que Deus dá para aqueles que estão dispostos a colocar a mão na massa, e nós como intercessores, nós como doadores também, como ofertantes, para chegar a todos esses povos. Vou pedir que os irmãos se coloquem de pé, vamos fazer uma oração, levantar um clamor em prol da Índia, Butão e os povos brasileiros, especificamente hoje, os povos ribeirinhos. Amém? Senhor Jesus, nesse momento, nós queremos clamar como uma só voz, um só povo, um só coração, que clama, Senhor, a Ti, que o Senhor tenha misericórdia, dê a ferramenta, desperte os trabalhadores, para que seja realizada, meu Pai, a sua obra, tanto aqui no Brasil, quanto na Ásia, nesses países que foram mencionados, e que o Senhor comova o nosso coração, para que a gente esteja constantemente intercedendo, dobrando os nossos joelhos, não só nesse terceiro domingo de cada mês, mas todos os dias, meu Pai, porque muita gente precisa te conhecer, muita gente precisa saber que existe uma salvação, que existe um Deus que morreu por eles, que morreu por nós. Esse Cristo, ele não pode ficar só para a gente, ele é para todos. Então, Pai, por favor, que o seu nome alcance esses lugares. E então, nós estamos aqui, meu Pai, quebrantando os nossos corações cada vez mais para doar, para ofertar, para orar, para interceder. Meu Pai, eu também te agradeço pela nossa missão local, que o Senhor esteja sempre dando o método, a ferramenta, a força, o Espírito Santo sendo derramado sobre a nossa igreja da criança, nos dois polos que a gente tem. E que a nossa igreja aqui, o Brasil para Cristo, seja muito, muito, muito abençoada. Cada família, cada ofertante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças ao Pai. Graças ao Senhor. Aleluias. Então é isso, meus amados. Sem palavras, eu acho que foi dito tudo para a gente entender o que Deus quer da gente. Façamos a obra de Deus enquanto é tempo.
anunciamos, sabe, oferta, ajuda. Porque muitas vezes não temos condições de ir, ou nem chamado temos para ir. Mas tem alguém que tem. E eles precisam estar lá bem cuidados. Amém? Quero convidar o pastor Alex para fazer a oração final, agradecendo a Deus por uma semana de vitória, uma semana que nós sabemos que o Senhor estará nos conduzindo até o final, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos, amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus, a Ti louvamos, a Ti agradecemos por tudo que foi tratado aqui nesta noite, que o assunto tratado por meio da Tua palavra venha fluir no coração de cada um de nós, trazendo crescimento espiritual, que esta semana seja uma semana de grandes experiências com o Senhor, frutificando para o reino do Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Palmas para Jesus.